Olá, olá! Aqui fala do canal Mente Mestra. Estamos aqui novamente para falar sobre o nosso querido livro Um Curso em Milagres. Um maravilhoso curso em milagres. Vamos continuar? Vamos estudar mais um pouquinho. E aos pouquinhos nós chegamos lá, não é? Lembram que eu falei sobre expiação no vídeo anterior? Vocês vão procurar aí no meu canal. Fala sobre expiação e milagres. E hoje nós vamos falar como escapar da escuridão. Escapar da escuridão envolve 2 estágios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Este passo usualmente acarreta o medo. Quem tem medo do escuro? A gente fala logo assim, quando é pequeno, já nos cria um medo do escuro, né? Já nos condiciona ao medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesses. Este passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas pode enganar a ti mesmo a esse respeito. Esse engano faz com que fiques amedrontado, porque reconheces no teu coração que é um engano e fazes enormes esforços para estabelecer a sua realidade. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar onde? No Espírito. E o milagre reconhece só a verdade. Assim, ele dissipa as ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus. O milagre participa da expiação, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Isso estabelece a função própria da mente e corrige os teus erros. Não são apenas faltas de amor. A tua mente não pode estar possuída por ilusões, mas o Espírito é eterno, é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do Espírito que está dentro, do Espírito interior. Mas a expiação restitui o Espírito ao lugar que lhe é próprio. A mente que serve ao Espírito é invulnerável. A escuridão é a falta de luz, assim como o pecado é a falta de amor. Não tem propriedade exclusiva em si mesmo. É um exemplo da crença na escassez, da qual só o erro pode proceder. A verdade é sempre abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo, que não tem necessidade de espécie alguma. O propósito da expiação é restituir tudo a ti. Ou melhor, restituir tudo à tua consciência. Tua consciência de Deus é plena, é pura, é constante. Não falta nada. Para quem tem a consciência divina, não falta nada. Não há escassez. Tudo te foi dado quando foste criado, assim como a todos nós. O vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. E isso é o que a Bíblia quer dizer com não existe morte. E é por isso que, se eu puder, eu pude demonstrar que a morte não existe. Eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Foram aqueles
que ainda não mudaram as suas mentes, que trouxeram para ela o conceito de fogo do inferno. Eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir e em qualquer medida que ele possa me permitir. O teu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim estarão expressando através dos seus milagres que abandonaram a crença da privação em favor da abundância, que como aprenderam, a eles pertencem. Agora vamos para a parte 5 do capítulo 1, onde fala de integridade e espírito. O milagre é muito parecido com o corpo, no sentido em que ambos são recursos de aprendizado, facilitando o estado no qual vem a ser desnecessário. Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acreditas que estás em um corpo, pode escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a nada, mas não pode aboli-la. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criastes a ti mesmo. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, na qual o Filho e o Pai são um. Igualdade não implica igualdade agora. Quando todos reconhecerem que tem tudo, contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crenças têm seu amor total, e todas as suas dádivas são dadas livremente e todas por igual. Se não vos tornardes como as criancinhas, significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes reconhecer o poder real do Filho em teu verdadeiro relacionamento com o Pai. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, a sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, todas as famílias de Deus, ou a filiação, têm os seus relacionamentos prejudicados. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. De Deus não se zomba, não é uma ameaça, mas é uma garantia. Ter-se zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma das suas criações. A criação é íntegra e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de contempleza e abundância. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O Espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito. Mas a mente pode eleger o que escolhe servir.
O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Isso não. Se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria, segundo a lei da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém o seu potencial criativo, mas coloca-se no controle tirânico, em vez de controle de autoridade. Como resultado, ele aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a mente significa colocá-la à disposição dessa verdadeira autoridade que é Deus. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, Cristo. A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha a segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia no reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida, de cabeça para baixo. E nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Vamos para o capítulo, a parte 6 do capítulo 1, onde a ilusão das necessidades. Tu que queres paz, só podes achá-lo no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica em que estarias melhor se estiveres em um estado de algum modo diferente daquele em que estás. Até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Não existiam qualquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Ages de acordo com a ordem particular da necessidade que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da sua percepção do que tu és. O senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesse distorcido a sua percepção da verdade, e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse lhe faltando. A ideia da ordem de necessidade surgiu porque, tendo feito este erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis de diferentes necessidades. À medida que te integras, vens a ser uno, e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas produzem ação unificada, porque isso produz uma ausência de conflitos. A ideia de ordem de necessidade, que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto fazes, a correção tem que ser introduzidas verticalmente, de baixo para cima. Isso é assim porque pensas que vives no espaço, onde conceitos como para cima e para baixo são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o próprio tempo. Ambos são meramente crenças. O propósito real deste mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque tu fizeste o medo e acredita que o fizeste.
Em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao teu Criador, que tem fé perfeita em suas criações, porque ele as criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. Tudo está na tua própria mente. É verdadeiro para ti, porque foi feito por ti. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente eles não existem em nível nenhum. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a este teste, nesta mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. E se há medo, ele produz um estado que não existe. Entenderam? Acredita nisto e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé e o seu dom. Vamos terminar aqui. Falta um pouquinho só para terminarmos o capítulo 1, tá bem? Mas vamos terminar por aqui. E depois eu faço essa outra, as distorções dos impulsos para o milagre. Falta pouquinho e vamos começar o capítulo 2 logo em seguida. Beijinhos, beijinhos. Até logo.